Olá! Hoje vamos mergulhar num tópico que está, sem dúvida, a mudar a forma como olhamos para a nossa própria saúde. Falo da incrível e, para muitos, surpreendente ligação entre o nosso intestino e o nosso cérebro. E a pergunta central que nos guia é esta: será que o que se passa no nosso sistema digestivo pode mesmo ditar como nos sentimos, não só fisicamente, com dores, mas também emocionalmente? A resposta, como vamos ver, é fascinante e pode mesmo mudar as regras do jogo. Muito bem, vamos a fundo nisto. Olhando para esta imagem, percebemos a complexidade. O intestino é muito mais do que um simples tubo para digestão. Por alguma razão, os cientistas começaram a chamar-lhe o segundo cérebro. E porquê? Porque ele tem o seu próprio sistema nervoso. O sistema nervoso entérico, que é tão complexo que consegue gerir a digestão de forma autónoma e, mais importante, está em constante comunicação com o cérebro principal. E pensem neste segundo cérebro como uma autêntica fábrica. Uma fábrica química, na verdade. Porque o intestino não se limita a processar comida. Ele é um centro nevrálgico de produção de substâncias que são vitais para o nosso bem-estar geral. E agora, preparem-se para este número porque ele é impressionante. Cerca de 99% de toda a serotonina do nosso corpo, aquele neurotransmissor famoso por nos dar a sensação de bem-estar, de felicidade, não é produzida no cérebro, não. É produzida no intestino, por umas células muito específicas chamadas células enterocromafins. Isto por si só já mostra o quão crucial é o intestino para a regulação do nosso humor. Mas o que é que acontece quando este sistema, que é tão bem afinado, começa a ter problemas? Vamos imaginar a parede do intestino como um guarda de fronteira muito rigoroso, que decide o que entra e o que não entra na nossa corrente sanguínea. O problema é que, por vezes, este guardião falha. E é aqui que tudo começa. Quando o ecossistema de bactérias no nosso intestino entra em desequilíbrio, um estado a que a ciência chama disbiose, a barreira intestinal pode ficar enfraquecida. Começam a surgir pequenas aberturas e é daí que vem o termo intestino permeável ou leaky gut. E o que é que passa por estas aberturas? Bem, entre outras coisas, temos uns invasores chamados lipopolissacarídeos, ou LPS. Basicamente, são pedaços da parede de certas bactérias que, se chegarem à corrente sanguínea, o nosso corpo imediatamente os identifica como uma ameaça. E o que é que o corpo faz? Dispara o alarme. A partir do momento em que o alarme soa, desencadeia-se uma autêntica reação em cadeia. O nosso corpo não fica indiferente a estes invasores. Pelo contrário, montam uma resposta imunitária muito, muito forte. E no coração desta resposta está uma molécula com um nome complicado, NF-κB. Mas podemos pensar nela de uma forma simples. É como um interruptor geral da inflamação no nosso corpo. É o alarme de incêndio. Assim que é ativado pelos LPS, o NF-κB dá a ordem para uma produção massiva de sinais inflamatórios. Portanto, a sequência é esta, e é fundamental percebê-la. Primeiro, os invasores, os LPS, atravessam a barreira do intestino. Segundo, o interruptor NF-κ-APA é ligado. Terceiro, o corpo é inundado por uma onda de moléculas inflamatórias, as citocinas. E quarto, todo o sistema imunitário fica em estado de alerta máximo. O problema é que esta inflamação não fica só ali localizada no intestino. As ondas de choque desta batalha podem chegar diretamente ao nosso cérebro. Exato. As mesmas citocinas inflamatórias que andam a circular pelo corpo conseguem atravessar a barreira que protege o cérebro e ativar as células imunitárias que lá vivem. Este processo chama-se neuroinflamação. E um cérebro inflamado pode tornar todo o sistema nervoso mais sensível, o que pode levar a condições de dor crónica, como a alodínia, sentir dor com um simples toque, ou a hiperalgésia, uma resposta de dor completamente exagerada. E não é só a dor. Um cérebro inflamado também tem mais dificuldade em gerir os seus próprios neurotransmissores, como aquela serotonina de que falámos há pouco. E pronto, está feita a ligação direta, bioquímica, entre um problema no intestino e desafios de saúde mental, como a ansiedade ou a depressão. Ok, o cenário parece complexo, mas a boa notícia é que, ao compreendermos todo este caminho, também conseguimos identificar pontos onde podemos intervir para ajudar a reequilibrar o sistema. E este quadro resume algumas estratégias de forma muito clara. Por exemplo, para fortalecer a barreira intestinal, a glutamina pode ser uma grande ajuda. Para tentar neutralizar os LPS, compostos como a berberina têm sido estudados. Para desligar o interruptor NF-κB, a curcumina do açafrão é talvez o exemplo mais conhecido. E para acalmar as células imunitárias, como os mastócitos, a quercetina pode ser muito útil. Claro que a alimentação tem um papel central nisto tudo.
Se olharmos para as proteínas, por exemplo, vemos diferenças importantes. As de origem animal são, regra geral, mais fáceis de absorver pelo corpo, mas tendem a ter um efeito mais acidificante. Já as proteínas vegetais, por outro lado, tendem a ser mais alcalinizantes, o que pode ajudar no equilíbrio geral do organismo. Outro conceito-chave é o da densidade. Vejam só, 100 gramas de peito de frango dão-nos uma quantidade enorme de proteína com relativamente poucas calorias. Em contraste, a mesma quantidade de sementes de girassol, apesar de muito saudáveis, tem um valor calórico bastante superior. Perceber isto ajuda a fazer escolhas mais informadas. E claro, não nos podemos esquecer dos probióticos. Algumas estirpes de bactérias são verdadeiros aliados. O Lactobacillus plantarum, por exemplo, produz GABA, que é um neurotransmissor calmante. O Bifidobacterium longum pode ajudar a reduzir o cortisol, a hormona do stress. Cada uma delas tem um trabalho específico que apoia diretamente esta conversa entre o intestino e o cérebro. Portanto, quando juntamos todas estas peças do puzzle, o que emerge é uma imagem muito clara de como o nosso corpo está profundamente interligado. É absolutamente fundamental deixar esta nota. Toda esta informação é poderosa, mas deve ser usada como conhecimento. Qualquer aplicação prática, qualquer mudança na dieta ou suplementação deve ser sempre, mas sempre, discutida com um profissional de saúde qualificado que conheça o historial de cada pessoa. E a grande mensagem a reter é mesmo esta. O nosso corpo não funciona em compartimentos separados. A dieta, a saúde do intestino, o sistema imunitário, o nosso humor e a nossa percepção de dor. Está tudo ligado. Adotar esta visão mais completa, mais holística, é provavelmente o caminho para um bem-estar mais autêntico e duradouro. E terminamos com uma reflexão. Nós ainda estamos a começar a arranhar a superfície desta ciência fascinante. O futuro da saúde e da medicina pode muito bem passar por aprender a modular esta comunicação complexa, abrindo portas a novas formas de tratar doenças e, mais importante ainda, de promover a saúde. Fica a pergunta no ar. Muito obrigado por terem acompanhado esta análise.